o sionismo, ele é uma ideologia construída a partir do desejo de estrangeirização dos judeus europeus e a partir de uma necessidade de colocar em prática um projeto colonial na Palestina. Não custa lembrar a importância geopolítica histórica da Palestina, né? E a gente vai entender isso ao longo da história, como aquela região é fundamental, o Canal do Suez, né? Tem um interesse ocidental muito antigo, que remonta ao colonialismo de 200 anos atrás, em ocupar aquele território. A Palestina, antes da Primeira Guerra Mundial, era parte do Império Otomano, então já havia um interesse, ainda no século XIX, de aproveitar a decadência do Império Otomano, que vai acabar ruindo ali justamente na esteira dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, e outras potências europeias, como o próprio Império Britânico, a França, todo mundo estava de olho naquele pedaço de terra. E o sionismo é estabelecido e é aprovado pelos grandes poderes europeus justamente porque ele soou como uma desculpa perfeita para colonizar a Palestina. Então o sionismo ele nasce, né, justamente numa raiz muito perversa, e ele é justamente sustentado por esses dois pilares, uma cultura profundamente militarizada, que vai ser, pelos israelenses, argumentado como uma ideia de defesa, né, mas isso é uma ideia vulgar, né, isso é uma ideia vulgar, principalmente no contexto contemporâneo, né, e numa linguagem de supremacismo e dominação. Então, não interessa se um dia Israel, né, que vende como propaganda, porque tem um terceiro pilar, a propaganda. Israel se sustenta muito a partir da propaganda, né? Então, a propaganda de que Israel é um grande produtor de tecnologia e tudo mais. Vamos supor que um dia Israel consiga inventar uma arma que simplesmente, você dá uma estalada de dedo e morre a pessoa que você quer. Israel ainda vai escolher bombardear os palestinos, limpar etnicamente os palestinos, porque isso faz parte de uma cultura profundamente militarizada e de um projeto que é racista, supremacista e expansionista, e que se dá em tiros de canhão, né? Então você vai ter 1947, de 47 a 50, 51, você vai ter um primeiro tiro de canhão, que é a Nakba, que é a limpeza étnica, que é expulsar quase 1 milhão de palestinos. Você vai ter, e lógico, tem os pontuais, tá? Mas eu vou só passar aqui pelos grandes. Você vai ter 67, que é outro tiro de canhão, que são mais de 300 mil pessoas expulsas, e que aí se configura a condição de ocupação militar que nos dava aqui hoje, né? Você vai ter, durante a primeira e a segunda intifada, outras ondas de expulsão e outras ondas de violência. E quando se configura o contexto atual de Gaza em particular, Gaza é uma prisão aberta há 17 anos, né? A prisão a céu aberto há 17 anos, e é o maior campo de concentração da história. É simples assim, né? Então, o que você tem lá? Você tem, neste cenário, você tem Israel trabalha para construir um tensionamento, uma escalada, a partir de vários pilares. Primeiro, Israel sabota processos de paz, sabota todos os processos de paz, inclusive muito anteriores, sabota processos de paz desde os anos 30. Desde antes de Israel existir como Estado, o sionismo sabota processos de paz. Sabota Oslo. Oslo, inclusive, é muito importante ser colocado que Oslo não atende às demandas históricas dos palestinos, mas os palestinos estavam enfrentando o risco eminente de extinção. E ali acontece Oslo. Faz 30 anos de Oslo. Por que não se configurou, então, uma solução de 2 estados? Pactuada, aceita pelo direito internacional? Porque o sionismo e Israel não conhecem a linguagem da paz. Não conhecem a linguagem, como bem disse Amanda, do direito internacional. Não respeitam a ONU. Não respeitam nem os Estados Unidos. Vamos falar a verdade aqui. Israel não respeita nem os Estados Unidos. Há de se ver, inclusive, como essa coalizão que governa hoje está rompendo completamente com princípios básicos do que os Estados Unidos supostamente defende para o mundo, né? Então, Israel está se radicalizando cada vez mais, está ampliando um processo de violência que lhe é histórico, que é um contínuo, mas eu acho que a gente chega numa configuração atual hoje que Israel simplesmente produz esses fatos. Israel torna a vida dos palestinos tão insustentável, seja os palestinos de Gaza, seja os palestinos da Cisjordânia, com bombardeios, pogrom, perseguição com apoio do Estado, da população civil, né? Que é simplesmente impossível que não exista uma reação dos palestinos. É bizarro pensar o que o mundo exatamente espera. Aliás, para falar em direito internacional, o direito internacional prevê que os povos em condição de colonização e ocupação, que é o caso dos palestinos, há 76 anos, resistam.
à violência, né? Resistam à ocupação, resistam, inclusive, pela luta armada. Então, a grande questão é a seguinte: Israel constrói esses momentos para levar a cabo e para dar sequência ao seu projeto histórico de limpeza étnica, extermínio dos palestinos e roubar a Palestina histórica. É isso que está posto. E, inclusive, eu tomaria cuidado se eu fosse de outros países árabes, porque eu não acredito que Israel vai parar aí. O expansionismo de Israel é, em essência, um projeto racista, supremacista e expansionista. Então, no fim das contas, a propaganda sionista, a mídia hegemônica, inclusive vale um parênteses, o que a mídia hegemônica está fazendo, né, nessa última semana, é uma coisa absurda. Ela está alimentando discurso de ódio, islamofobia, orientalismo, racismo. Eu não sei mais o que é preciso para que a mídia mude minimamente o discurso. Daqui a pouco vai ser perigoso ser palestino, ser árabe, ser muçulmano nesse país. É isso que está sendo alimentado. Mas para fechar sua pergunta, que eu acho que eu dei uma super volta, Israel deliberadamente mata palestinos. Israel cria as condições para poder fazer isso e ainda pagar de bonzinho, ainda pagar de inocente. Israel cria as condições ao tornar a vida dos palestinos insustentável, a não respeitar nenhum acordo de paz, a não cumprir nenhuma resolução da ONU. A solução é muito simples: que se aplique o direito internacional, que se faça valer o direito internacional. Israel não faz. Por quê? Porque tem um projeto supremacista e expansionista. E a violência é o meio da execução desse projeto. Então é pura e simplesmente assim: Israel pode inventar a melhor arma do mundo, a arma mais capaz de executar alvos pontuais, inclusive já tem, né? Já tem armas muito, muito qualificadas nesse sentido, que vai seguir fazendo exatamente o que está fazendo. A opção de dizimar uma população civil, pobre, a qual 73% é refugiada. 73% dos 2 milhões, dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza já são refugiados. Precisa de uma das maiores potências bélicas do mundo. Cara, tem um navio, tem o maior porta-aviões do mundo, dos Estados Unidos, está ancorado em Gaza. Tudo isso para exterminar uma população pobre, refugiada, trancada no maior campo de concentração da história há quase 20 anos. Isso é necessário? Isso é necessário de verdade? Nós somos os vilões? A mídia hegemônica, a sociedade brasileira, uma parcela da sociedade brasileira também muito radicalizada, também muito identificada com os valores do sionismo, justamente porque partilham valores do fundamentalismo, valores da radicalização, valores do racismo, né? Essa sociedade, tudo isso é uma construção dos palestinos são vilões. É isso que a gente está construindo aqui? É isso que a gente está assistindo de fato? A gente está assistindo uma população civil, refugiada, pobre, miserável, que tem pouco, vive com menos de $1 por dia, em média. Isso é um absurdo, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma campanha de veículos de imprensa aqui no Brasil criminalizando essas pessoas. Não foi dado espaço para representantes palestinos, ou se foi muito pouco. Para nós não foi. Nos principais veículos de televisão. O que está acontecendo? De verdade, o que está acontecendo? O que aconteceu de radicalização dessa sociedade que a gente vive para que isso seja aceito? Para que isso historicamente foi assim, mas eu não imaginava ver dessa maneira. Dessa maneira. Nem a própria sociedade israelense aguenta mais o que se tornou Israel, o que se tornou o sionismo, o caminho por onde enveredou uma ideologia que já era por si só racista e supremacista, e o quão radical essa ideologia se tornou. Ela chegou a um outro patamar tão absurdo que nem a sociedade israelense aguenta mais. E ainda tem esse outro fator, para fechar mesmo a pergunta, que eu acho que eu me alonguei. Não é muito conveniente que, de repente, se cria uma situação de guerra, que a gente sabe que mobiliza a sociedade civil, que mobiliza o país, mobiliza o mundo, né? Pois Israel tem uma crise absurda da dita democracia judaica, que é uma coisa absurda por si só, né? E, de repente, surge, né, uma situação fantástica. Olha que situação fantástica. Uma situação que vai pintar Israel e o sionismo como coitados, como as vítimas do terrorismo, que de terrorismo não tem nada. É resistência a um processo colonial, de ocupação, de apartheid. Então, no final, não é muito esquisito? Não é muito esquisito que, de repente, a gente esteja vivenciando uma situação de uma sociedade que estava caminhando para o colapso. Basta ler a própria imprensa israelense ao longo desse ano inteiro. A sociedade israelense e o sionismo, tal qual está posto hoje, está em colapso.
e de repente você tem uma situação de guerra contra o inimigo comum histórico, e toda a sociedade se une, não só a sociedade, o mundo, a sociedade brasileira. Cara, eu coordeno aqui as redes da FEPAL, eu leio coisas, o que eu já não colapsei essa semana, de verdade, é absurdo. Eu produzo vídeos para a FEPAL, eu leio os comentários, eu quero morrer, genuinamente. Eu decidi, eu já faço vídeos para a FEPAL há bastante tempo, eu nunca tinha falado o meu nome, porque eu tinha medo. E justamente por saber que eu tinha razão, mas ver a gravidade do que está acontecendo, que eu decidi falar meu nome agora. Eu não aguento mais receber ameaça de morte. Eu tô recebendo ameaça de morte. É isso que está sendo construído. Se na Palestina está acontecendo o que está acontecendo, que está sendo televisionado, um genocídio, talvez o primeiro genocídio efetivamente televisionado da história, aqui no Brasil está se criando uma cultura de perseguição perigosa, muito perigosa mesmo. Eu estou começando a ficar com medo da exposição que me é dada por defender a causa palestina e do custo que eu posso pagar pelo tipo de ameaça que eu estou recebendo. É isso que está sendo criado aqui no Brasil, alimentado pela mídia hegemônica, e sendo que, no fim das contas, nós, palestinos, somos a vítima de um processo de colonização, ocupação, apartheid histórica de mais de 70 anos. Mais de 70 anos. E eu tenho que responder jornalista me falando: ah, e aí, o Hamas representa a Palestina? Pô, pelo amor de Deus, né?